Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje a gente vai dar continuidade a um conjunto de aulas para falar sobre armazenamento de dados do lado do cliente, e mais especificamente do objeto Session Storage, tá? Que também faz parte da API Web Storage. E nessa aula, então, nós vamos ver desde as características, né, que são idênticas ao Local Storage, uma diferença que existe entre esses dois objetos. Vamos implementar a camada de abstração, né? Então, do mesmo jeito que a gente fez na aula anterior, a gente vai implementar também as rotinas de salvar, de procurar, de limpar e de remover dados da estrutura. E por último, nós vamos validar a questão da segurança, né? Nós vamos tentar acessar dados a partir de um outro domínio e também simular a questão do tempo de sessão, que no caso como eu disse para vocês, no caso do Session Storage, é diferente do objeto Local Storage. Vamos rapidamente aí a nossa intro do canal e na sequência a gente volta. Antes de a gente começar a falar um pouquinho aí sobre as características do objeto Session Storage e da diferença que existe entre o Local e o Session Storage, eu gostaria de pedir aí a participação de vocês, desde comentários, sugestões e principalmente participar de uma pesquisa que eu estou fazendo no site com alguns temas aí que vocês gostariam de ver, justamente para guiar as minhas aulas aí para o conteúdo que vocês realmente gostariam de ver ou de aprender algo a respeito. Bom, então, primeiramente, meu muito obrigado, né, para quem conseguir participar e reservar um tempinho para participar. E agora, então, voltando para a gente falar do Session Storage, o Session Storage ele é um dos objetos que fazem parte da API Web Storage. Na aula passada, a gente viu o primeiro objeto, que é o chamado Local Storage, e nessa aula de hoje, a gente vai ver a segunda alternativa, o segundo objeto, que faz parte da API Web Storage, e com isso encerrar os estudos aí sobre essa API, para que na próxima aula a gente já comece a implementar e falar sobre uma outra alternativa, né, uma outra tecnologia para armazenamento de dados do lado do cliente. Então, para falar do Session Storage, ele possui as mesmas características do Local Storage, então desde ele não possui a parte de transação, ele trabalha no conceito de armazenamento em chave valor, né, obrigando você, né, ele exige que você pegue os seus dados e salve também no formato de string, como é feito lá no Local Storage, e ele é uma tecnologia assíncrona, tá? Então você pode, se você tenha problemas aí com a interface do usuário de congelamento, quando ele for fazer alguma transação de gravação de busca de dados, dá uma leve travada na hora que o usuário estiver navegando. Agora, a diferença que existe uma única diferença entre esses dois objetos, tá? Enquanto o Local Storage, a forma de armazenamento dele, o tempo de vida dos dados não tem um tempo de expiração, então como nós vimos lá na aula passada, a gente pode gravar dados lá, independente se a gente fecha o navegador ou fecha a aba, esses dados permanecem salvos. No caso do objeto Session Storage, o tempo de vida dele é por sessão. Tá? Então você pode manipular, salvar os dados, só que quando você fechar o navegador ou fechar a aba da aplicação que está usando esse tipo de estrutura de armazenamento, os dados vão ser limpos automaticamente. Tá? Então existe essa única diferença entre o Session e o Local Storage. Agora então a gente vai partir para a codificação, né, a implementação em si, onde a gente vai implementar as rotinas de salvar, pesquisar, limpar e remover dados, né, da estrutura de dados, como a gente fez lá na nossa aula anterior sobre Local Storage. Eu recomendo bastante que vocês vejam toda essa série, né, todo esse conjunto de aulas sobre armazenamento de dados, principalmente o Local Storage, que também faz parte da API Web Storage. Então vamos abrir aqui o nosso projeto. Como eu disse para vocês, né, frequentemente aí todas as vezes que eu publico uma aula, a gente nesse exato momento, aí, nesse projeto, a gente está usando o Cloud9, então a gente vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar para vocês que esse projeto ele vai ficar disponível lá na minha área de downloads, né, um projeto parcial,
Então todas as aulas aí que a gente tem, os laboratórios, eu publico parcialmente o código fonte lá, e no final do conjunto de aulas você vai ter o projeto completo lá que vocês podem fazer download também. Então aqui o que a gente vai fazer primeiro? A gente está mexendo no arquivo storage.html, que é onde a gente tem a nossa página de gestão de contatos. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, naquele drop-down, não sei se vocês recordam na aula passada, existe um drop-down onde você vai poder escolher o tipo de armazenamento que você quer. E lá no meu drop-down, eu vou ter que verificar se existe já a opção criada Session Storage, tá? Então, já existe a opção. Ele vai chamar o SelectDB Session Storage com o texto Web Storage Session Storage. Então eu já tenho isso criado aqui na minha página Storage.html. Agora nós vamos vir aqui no main.js, nós vamos fazer um pequeno ajuste aqui. Logo após o autoload, a gente vai chamar o getAll, que era uma falha que tinha aqui no código, e a gente vai fazer a correção agora. Storage.setItem. Na verdade é o getItem DB. Então toda vez que eu for selecionar um tipo de armazenamento, ele vai fazer a limpeza na base e automaticamente ele vai chamar o getAll para listar os dados lá na minha grid. Pronto, fizemos o ajuste aqui. Agora nós vamos partir para a codificação lá da nossa camada de abstração. Então nós vamos começar aqui pelo inidb. A implementação ela é praticamente idêntica ao que a gente tem no Local Storage. A diferença é que ao invés de você chamar o objeto Local Storage, você vai chamar o objeto Session Storage. Então aqui nós vamos fazer um teste, type Session Storage. Então se ele for do tipo Session Storage, ele vai entrar aqui nessa condição, if Session Storage getItem. Se eu não tiver essa estrutura criada, eu vou criar a estrutura aqui. Session. Na verdade eu não vou criar a minha chave de contatos. Então aqui eu vou criar uma chave chamada contacts JSON.stringify, uma estrutura de array, ponto e vírgula. Então aqui está a implementação do meu método, da minha função, na verdade, inidb, que vai ser responsável por verificar se existe já uma chave, uma estrutura chamada contacts. Se ela não tiver criada, ainda ele vai criar e vai inicializar. Vamos agora para a implementação da função cleanDB. Como eu havia comentado com vocês na aula passada, você pode usar tanto o removeItem, o método removeItem, ou o clear. O clear ele vai zerar tudo o que tiver de estrutura dentro do local storage, enquanto que o removeItem ele vai remover, vai trabalhar só na estrutura chave-valor daquela estrutura em si correspondente, tá? Que você quer remover. Então aqui eu vou fazer um if Session Storage getItem contacts Session Storage remove item. Então aqui, como nós estamos trabalhando nessa parte de contato com uma única chave e dentro do valor dele eu vou incluir todos os contatos, onde eu vou serializar e colocá-lo no formato JSON,
Então, um único comando desse aqui, uma única chamada remove item nessa estrutura aqui, nessa chave, vai remover todos os meus contatos. Então ele vai servir como realmente uma limpeza dessa minha estrutura de dados aí, contatos. Então aqui a gente encerra também a implementação do CleanDB. E agora nós vamos partir para a função de salvar os contatos, salvar contato a contato. Então aqui nós vamos criar uma outra condicional, Session Storage. Então se o meu armazenamento for do tipo Session Storage, eu vou declarar uma variável chamada contacts, json.parse, onde eu vou deserializar os dados que eu tenho salvos na minha chave contacts, e aqui eu vou pegar o meu item da estrutura contacts. Pronto. Com a informação, com os dados deserializados, ele vai trazer ele no formato nativo, que é o array, que eu havia definido anteriormente. Então aqui eu vou usar o método push, que é para adicionar esse novo contato no meu array. E agora a gente vai adicionar o contato. Na verdade, a gente vai pegar a estrutura de array já considerando esse novo contato adicionado e vai serializar no formato JSON. Stringify contacts. Eu vou somente aqui agora chamar o console.log, só para efeito de logar um texto lá com a informação que foi salva. Vou definir uma variável chamada item do tipo array. Vou chamar o push para adicionar esse item, esse contato aqui no meu item. Desculpa, tem um erro aqui. Contact. E na sequência a gente vai chamar o render line, que vai fazer o seguinte: ele vai pegar esse contato que foi adicionado por último e vai adicionar na última posição lá da minha grid, tá? Na última linha lá da minha grid de dados. Então aqui a gente também encerra a implementação da função save e agora a gente vai partir para a implementação do save all. Vamos criar uma condição aqui, Session Storage, definir a variável contacts, vamos deserializar a minha estrutura, a minha chave contacts. Os dados que estão lá nativamente em JSON vão para um formato array, que é o formato nativo. E aí que eu vou dar um render, vou chamar a função renderAll contacts, que vai zerar a minha grid, né? Vai limpar todos os contatos que eu tenho na minha grid atualmente e vai renderizar todos os contatos novamente, vai lendo contato a contato e vai incluindo linhas dentro da minha grid. Então com isso a gente também encerra a implementação do getAll. E agora a gente vai partir para a implementação do método da função de pesquisa. Então aqui eu também vou criar uma condição, Session Storage, var contacts, JSON, vou chamar o json.parse, local storage. Então aqui nesse caso tanto faz eu chamar dessa forma aqui, como também da forma local storage .getItem, tá? Então aqui só tem uma correção na verdade.
Session Storage. Deixa eu só revisar aqui a implementação de cima. Então, aqui deixa eu corrigir também, porque eu estou usando o Local Storage, na verdade. Então, Session Storage aqui. Deixa eu ver se tem, revisando aqui para cima também, Session Storage. Ok, então vamos voltar aqui para o Search. Nós vamos agora fazer um for each nos meus contatos. For each function contact. E para cada item que eu for interagindo lá no meu array, eu vou fazer uma verificação para ver se o termo que eu digitei lá para pesquisa confere ou com o nome ou com o e-mail. São as duas pesquisas permitidas aqui na nossa página de contatos. Term ou contact.email igual a term. Se ele encontrar uma correspondência, eu vou fazer um push na minha estrutura de array chamada contacts found. E aqui eu vou chamar o render all contacts found. Agora finalizada então a implementação das funções tanto de salvar, como get all, como pesquisar e como limpar, a gente vai executar e rodar o nosso projeto para verificar o comportamento dele lá na nossa página de contatos, verificar se tem algum erro e verificar o comportamento do objeto Session Storage. Então nós vamos clicar aqui em Storage HTML, executar nosso projeto e abrir a página aí numa outra aba do Google Chrome. Então, carregada a página, a gente vai clicar aqui em F12, que é para abrir o modo aí de desenvolvimento, onde a gente vai ter possibilidade de olhar o console e a estrutura de dados em si. Primeiramente, nós vamos no drop-down selecionar Session Storage e aqui fazer uma simulação para gravar o nosso contato. Clicamos aqui em gravar contato, automaticamente ele já vai me aparecer aqui na minha grid. Então se a gente vir aqui na aba Application, aqui em Session Storage, e digitar aqui Contact, ele já vai me mostrar na estrutura aqui no objeto Session Storage que existe uma chave com esse único contato aqui. Então vamos adicionar um outro contato. Gravar, adicionou um outro contato e aqui eu tenho uma outra posição, então posição 0, posição 1 com os dois contatos gravados. Se eu quiser fazer uma pesquisa, vamos simular a pesquisa aqui, Paulo, procurar, e ele vai me trazer o item, o termo que eu pesquisei aqui, que faz o match exatamente com a coluna de nome. Então agora a gente vai simular duas situações aqui. A primeira delas é, vamos tentar usar os dados do Session Storage a partir de um outro domínio, é o primeiro ponto, e o segundo teste é a simulação lá do comportamento do Session Storage, do tempo de vida dos dados. Nós vamos fechar o navegador, abrir novamente, nós vamos fechar uma aba, abrir novamente a aba desse projeto e vamos verificar se a minha estrutura de dados permanece ou não, tá? Vamos pro teste mais fácil, que é primeiro verificar o tempo de vida aí dos nossos dados. Então, nessa aba aqui eu tenho os dois contatos, tá? Eu vou fechar a minha aba, vou abrir o projeto novamente
ele está aqui, como vocês podem ver no drop-down, selecionado o Session Storage, e na minha grid não tem nenhuma informação, tá? Nenhum contato. Isso justamente valida a característica do objeto Session Storage, de que quando o tempo de vida dos dados é por sessão. Se eu vier aqui em Application, olha só, a minha estrutura, os meus dados lá, a minha chave contacts, ela está vazia. Tá diferente lá do Local Storage, onde eu vou salvar os dados, mesmo se eu fechar a aba e abrir a aba novamente, os dados aqui dos contatos adicionados vão permanecer aqui. Então, fizemos a validação aí da característica. Na verdade, a única diferença que existe entre o objeto Session Storage e o Local Storage. E agora a gente vai fazer um teste. Nós vamos adicionar alguns dados aqui e nós vamos tentar puxar esses dados a partir de um outro domínio. Então nós vamos adicionar os dados aqui. Vou gravar um dado, ele já vai me aparecer aqui, ó, na minha chave contacts. E agora, a partir de um outro projeto que eu tenho aqui, que é o meu projeto piloto, ele tem aqui um outro domínio, né, com um finalzinho aqui, temp. Nós vamos carregar o projeto. Vamos clicar aqui em F12. E nós vamos ver que na aba Application eu não tenho a estrutura de dados, né, que também segue em linha com o comportamento do tempo de vida, né, de abas também diferentes, ou fechar a aba, abrir a aba, ou criar uma outra aba, os dados vão ser, na verdade, zerados. Então, olha só, eu não tenho a minha estrutura de dados contacts criadas aqui, tanto para o Local Storage, né, ou pelo Session Storage também. Clicando aqui na estrutura de storage, ele está aqui zerado, tá? Eu não vai permitir também nem eu ler uma estrutura de dados a partir de outro domínio, que é a questão lá do isolamento, né? Que essa parte do Web Storage API possui. E também ele não vai permitir que você lê dados do Session Storage, justamente porque ele é por sessão. Então, se eu fechar uma aba, abrir uma aba, fechar o navegador, abrir o navegador, os dados serão zerados, tá? Então, com isso a gente cobre e encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e fiquem agora com os vídeos sugeridos aí, com outros temas aí que podem ajudar bastante vocês aí ao longo desses desafios aí de quem desenvolve para a web. Até mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.